pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Como diria o não ditado, a expectativa é a alma do negócio. Porque se você tá para lançar um filme e as pessoas não estão comentando muito sobre ele e tal, pode ser que ele não faça tanto sucesso assim, porque não chamou atenção, não vai levar a gente pro cinema. Então, olha, tem que investir nesse fator. É por isso que muitos estúdios realmente pesam a mão no marketing. Eles precisam que o filme seja falado, que as pessoas queiram assistir, que elas saibam quando vai lançar. Só que muitas vezes esse tiro sai pela culatra. O pessoal até divulga, até fala sobre, mas você acompanha os materiais, você vê o que estão falando e a sua expectativa, na verdade, ela vai lá no chão. Só que muitas vezes é esse filme que você não botava fé nenhuma que acaba sendo uma grata surpresa. E é isso que nós veremos hoje aqui no canal Piuí. 5 filmes que ninguém botava fé, mas que deram muito certo. Sim, eu sei, você não bota fé nesse vídeo porque quase tudo que a gente posta é meio lixoso, né? Você pensa, nem vou me dar o trabalho de dar like porque é mais um vídeo ruim que tá por vir, né? Mas olha pra mim, isso aqui é bom. Um dos grandes. Existem aqueles filmes que ninguém botava fé e eles foram simplesmente esquecidos pelas pessoas. Ué? Eram grandes sagas, tinham uma projeção, mas acabaram caindo no ostracismo. E o mesmo pode acontecer com você que tá vendo esse vídeo aqui e não procura melhorar, dar aquele improvement, como falam por aí, no seu currículo. Você pode ficar esquecido no mercado que nem os ascensoristas. Sabe o que esse cara faz? Você nem deve saber, mas eu te falo. Eles apertavam nos botões dos elevadores. O datilógrafo. Sabe o que esse cara faz? Talvez você não saiba, mas ele usa uma máquina de escrever. É preciso se atualizar e sabe onde você consegue fazer isso? Na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Na Alura, a gente já falou isso várias vezes, mas é importante bater nessa tecla que nem um datilógrafo bate, de que com apenas uma matrícula você tem acesso a toda a plataforma de cursos. E vou dizer uma coisa, são centenas e centenas de cursos, além de uma comunidade online muito ativa, vários profissionais do mercado que vão estar ali te guiando, te orientando, vão ajudar você a se inserir no mercado de trabalho e, mais do que isso, na Alura você vai fazer projetos de verdade, você vai montar portfólio e currículo. E a Alura abrange várias áreas para você poder aperfeiçoar o seu currículo, como inteligência artificial, data science, front-end, mobile, entre muitos outros. A Alura tem até uma inteligência artificial própria, a Aluri. A Luri? A Aluri? Ela, a Luri? Ela. Eu já troquei muita ideia com ela. E se você não sabe muito bem o que fazer, fica tranquilo, a Alura criou o Tech Guide, um guia que vai analisar tudo que o mercado está demandando em termos de profissionais de tecnologia. Achei que era um Tech Guile, tipo aquele personagem de Street Fighter, só que tecnológico. Não, é um guide, um guia para você saber qual é o caminho para você transformar também o seu estudo em emprego. Ó, tá em algum lugar da tela aqui um QR Code, você pega o seu celular, aponta a câmera que você vai cair no site, ou também pode ir pelo link na descrição e assim você vai ter 15% de desconto na sua matrícula. Lembrando que essa matrícula te dá acesso a todos os cursos da plataforma. Não seja um datilógrafo. Não seja um ascensorista. Acesse o link da descrição e atualize-se com a Alura. Imagina esse cenário, uma empresa que tem vários personagens legais da cultura pop está falindo. Ninguém mais dá bola, ela não tem mais grana pra nada, então ela pega, vende seus principais personagens e fica só com os refugos. E aí ela pega um desses refugos e pensa assim, eu vou fazer um filme sobre esse personagem aqui. Não tem muito como dar certo e foi isso que aconteceu lá em 2008, quando a Marvel, numa baixa danada, decidiu iniciar o tal do MCU com o Homem de Ferro. E tinha tudo pra dar errado. Um personagem que ninguém se importa. Você pode falar, mas eu sou fã dos quadrinhos do Homem de Ferro, mas você é a minoria da minoria da minoria, porque é um personagem que não tem esse fandom gigantesco. Um ator, Robert Downey Jr., que estava em baixa há muitos anos, que já tinha se envolvido em várias polêmicas, várias tretas. E ainda tinha esse cenário da Marvel de começar uma parada que ninguém sabia se ia dar certo ou não, entendeu? Como é que eu vou apostar num rolê desse, sendo que não tem onde tu ancorar o sucesso? E aí vira bagunça. Bom, se durante a divulgação ninguém botava fé no tal do filme do Homem de Ferro, foi só ele ser lançado pro jogo virar. Isso porque Homem de Ferro agradou ao público, agradou a crítica, fez mais de 600 milhões em bilheteria e acabou criando ali o personagem que esse sim virou a âncora do MCU.
Esse personagem foi tão importante que ele meio que segmentou o caminho da Marvel até Ultimato, entendeu? Todos os filmes faziam menção a ele ou tinham a participação dele, tudo foi engenhado utilizando esse personagem e num filme que muitas pessoas podiam acreditar. Mas vamos ser sinceros, a maior parte das pessoas não tinha como saber que ia ser esse sucesso. Sabia não? É que hoje em dia é muito fácil olhar e parece muito óbvio que ia dar certo, porque o Robert Downey Jr. nasceu para ser esse papel. Ele é o Tony Stark definitivo, ponto final. Só que a gente tá falando de 2008, outro período dos filmes de heróis, outro período em que a Marvel não tava onde tá hoje, entendeu? O Batman era o grande nome, a gente via ali a trilogia do Cavaleiro das Trevas surgindo, e aí do nada a Marvel meio que contra-ataca com esse filme. Cara, é difícil que alguém acreditasse, mas deu muito certo. Que nem o Léo falou, hoje em dia parece fácil de entender, mas é como se fosse hoje em dia eles anunciarem o filme do Caçador de Marte com o Edward Furlong pra salvar a DC. Quem é que ia meter fé nisso aí? Ninguém. Você me respeita, hein, vagabundo? Tem saga que nasceu pra ser apenas um filme. A verdade é essa, os caras tentaram alongar, mas deveria ter parado no primeiro. E uma dessas sagas é A Profecia. Primeiro, de 1976, é muito bom, é tenso, que é toda essa parada do anticristo, meio profano e tal. E as continuações, meu amigo, é um pior que o outro. Aí chega no remake, é um merdal completo, deu tudo errado. Que merda, hein? Isso até 2024, quando a gente descobriu que seria lançado um prequel de A Profecia. Nesse momento a gente falou, não tem como dar certo. O prequel, essa história de origem, ela sempre surge quando a franquia já tá embaixo, entendeu? Já não tem mais o que fazer, não tem mais como continuar a história, então vamos mostrar o que aconteceu antes do filme original. E geralmente é um filmeco. Aí veio os materiais de divulgação e não empolgava, parecia mais um filme de terror genérico. E a gente tinha assistido essa franquia inteira há pouquíssimo tempo. Então, cara, se assistia o trailer e falava, meu chapéu, lá vem mais uma bomba. It's the mark of the devil. E não é que tava todo mundo errado, cara, porque o filme é bom, é um bom filme de terror. Tem alguns elementos de prequel que você pode se incomodar, de explicar algumas coisas necessárias, mas eu vou dizer, isso é minoria, porque o filme como um todo consegue estabelecer uma nova história, um contexto sobre religião e tudo mais, que te prende. Muitas coisas tensas acontecem, muitas coisas assustadoras, e que, olha, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu acho que nunca na franquia tinha acontecido de ser tão assustador assim. Nossa, eu tô tremendo de medo. Concordo, pra mim o original não consegue ter o clima que esse daqui tem. Esse filme mistura umas paradas envolvendo críticas à igreja, tem obviamente a possessão, o exorcismo, e ele tem atuações muito boas. A menina que faz a protagonista, a Neil Tiger, que faz a Margaret, cara, é uma atuação espetacular e é um filme que realmente, assim, eu comecei a assistir ele de má vontade e não deu meia hora pra eu já ter mudado de opinião e ficar tipo assim, caraca, realmente tem algo especial aqui na minha frente. É diferente, não é aquele filme de terror Jaguar que você vai vendo assim, falando, essa direção chinfrinha aqui, esse terror manjado, não. Muito bem dirigido. Muito bem dirigido. E ó, só o final do filme que eu já não curto tanto, que é aquele negócio meio Halloween 2018, tá ligado? Sabe esse negócio? Vamos se preparar e tal. But they will come for you. Além disso, o filme ainda faz várias referências ao original, então pra quem gosta vai encontrar aí várias associações. Um ótimo filme de terror. Assista. Tá bom. Imagina se o pessoal anuncia que vai fazer um filme da Fire Whip, a montanha russa do Beto Carreiro. Você vai botar fé num negócio desse? Jamais. Até porque não vai ter o Beto Carreiro. Beto Carreiro. Bom, mas fato é que essa premissa pode ser comparada ao que aconteceu a um dos maiores sucessos recentes da história. Estou falando de Piratas do Caribe, que nasceu como uma atração lá da Disney, só que olha só, virou uma franquia de sucesso. E é muito curioso, porque quando anunciam isso, faremos uma franquia baseada numa atração do parque. Começou muito mal. Aí, a atração do parque envolve piratas. Uma coisa que, sinceramente, já tá morta no cinema há muito tempo naquele período. Ninguém mais queria saber de filme de pirata. Ele meio que entrou naquela seara do filme de Velho Oeste, que é uma coisa do passado, entendeu? Aí um filme de pirata baseado numa atração não tem como dar certo. Será?
Só que nesse caso a coisa começou a mudar cedo quando surgiram os primeiros trailers e o Johnny Depp apareceu caminhando daquele jeito, falando daquela maneira e se transformando ali no eterno Jack Sparrow. Cara, isso aí não tá ligado? É muito icônico. Esse sucesso aqui, ele tem vários fatores. Claro que o maior deles é o Johnny Depp, mas tem um contexto, o mundo criado, a trilha sonora, que é extremamente memorável essa música aqui. Então eu acho que muitos astros se alinharam pro sucesso desse filme, que foi retumbante, porque essa franquia foi numa ascendência, né? Que vitória! Já o primeiro filme faturou mais de 650 milhões, recebeu 5 indicações ao Oscar, incluindo a indicação de melhor ator para o Johnny Depp, pelo personagem de Jack Sparrow, o que é muito doido quando a gente pensa no Oscar naquele ano. É realmente um feito incrível ele ter sido indicado, e o filme, que nem o Miguel falou, deu início a uma franquia que depois começou a fazer aquelas bilheterias de bilhão, né? Já é um nível estratosférico e que até hoje é amada por muita gente que inclusive deseja que ela volte, mas aí tem todo um rolo do Johnny Depp com a Disney, que ele não quer mais trabalhar com a Disney, só que ainda assim muitos fãs têm no coração a esperança de que um dia Jack Sparrow retorne. E se Piratas do Caribe voltar, com o Johnny Depp, vai fazer grana. Pra lá de bilhão. É muito dinheiro! Se lá em 2008 ninguém botava fé no Homem de Ferro, porque a Marvel tava em baixa, porque o personagem era desconhecido, o ator blá 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 blá, os anos foram se passando e a Marvel virou uma máquina de gerar expectativa. Acabava o filme, via uma cena pós-crédito, todo mundo já ficava maluco. Saía o trailer do filme do Homem Linguiça, da Capitã sei lá quê, e a galera já ficava doida. E esses filmes... E quando fosse ter o filme do Homem Linguiça com a Capitã Salsicha, fosse ter esse crossover... Aí era 1,5 bilhão na bilheteria, as coisas ficaram loucas, ficaram gigantes, e todo o filme da Marvel era sucesso. Dinheiro! Até que surgiu Vingadores Ultimato, que marcou o fim de uma era dentro do MCU, e depois disso as coisas começaram a ficar um pouco diferentes. A galera começou a se incomodar, os filmes eram muito parecidos. E assim, a gente sempre atribui isso a talvez um não tão interesse nas novas obras da Marvel, que eu concordo, não chamaram tanta atenção assim, mas também tem um fator que tem que ser lembrado, que é a pandemia, né? A pandemia realmente deu um baque legal em várias produções, a Marvel teve várias produções afetadas por isso, então vários filmes que vieram depois de Ultimato, como Viúva Negra, Shang-Chi, Eternos, esses filmes foram impactados negativamente, né? Me fudi! Foram impactados pela pandemia, foram impactados pela qualidade da obra que não agradou ao público, então as pessoas já não tinham aquela recepção tão calorosa e aos poucos a Marvel deixou de gerar expectativas altas para gerar expectativas baixas. Você assistia a um trailer e pensava assim, isso vai ser ruim, isso vai ser igual, não sei o quê. Aí tu vai ver o filme Homem Linguiça, Espeto Salsichão, tu vai ver a Capitã Linguiça no Açougue Mania, tu vai ver essas paradas, tu vai falar, nossa senhora, o que tá acontecendo? Meu Deus, tá tudo dando errado, tudo ruindo. Então tu não bota mais fé nos próximos, né? E foi justamente nessa fase de muita, mas muita baixa que surgiu o trailer de Thunderbolts. We can't stop him alone. No one can. But we can find a way. Together. Thunderbolts basicamente é a equipe que reunia os personagens que ninguém quer saber. O Esquadrão Suicida da Marvel. Pelas imagens do trailer a gente vê esse universo todo cinza, esquisito, personagens que sinceramente foda-se. E aí, eu lembro inclusive da gente ter comentado, não tem como esse filme ser bom. Ou será que não? A gente comentou assim, não tem como ser muito bom. A gente achou que ia ser só medíocre. Assim, mais um da Marvel, né? E novamente, como é bom, como é gostoso morder na língua, né, cara? Quando tu fala um bagulho, aí provam o contrário, porque, cara, Thunderbolts é um filme muito legal. Eu gostei bastante de Thunderbolts. Muita gente não gostou tanto assim quanto eu gostei, eu tô ligado, mas é porque eu realmente não esperava nada dele, né? That's why we need each other. Ele não é esse filmaço, entendeu? Mas ele conseguiu agradar, o marketing boca a boca funcionou, o marketing da própria Disney funcionou, né? Todo esse lance da mudança de nome, o filme ganhou muita visibilidade, começou a levar uma galera pro cinema, inclusive enquanto a gente tá gravando esse vídeo, ele ainda está em ascendência no cinema. Não vai fazer tanta grana assim quanto a Marvel estava acostumada e tal, mas eu também acho que é compreensível, né? Porque eu quero meu dinheiro. Fato é que o filme deu certo e mais uma vez as pessoas ficam
um pouco otimistas com o que vem a seguir. Esse termômetro da Marvel, ele funciona de uma maneira muito brusca, né? Vem um filme ruim, acabou a Marvel, piores filmes. Vem um filme bom, a galera já, opa, agora o Quarteto Fantástico vai ser muito brabo. E também porque na esteira vem logo o Quarteto Fantástico, né? Que tem tudo pra ser um sucesso muito grande e tal. Então talvez a Marvel volte a ter uma época de vacas gordas, né? Ou não. Eles estão deixando a gente sonhar. E pra fechar essa lista, a gente traz aqui um filme de Transformers. Quando anunciam um filme de Transformers, chega um determinado momento que você já nem sabe mais o que esperar, que você assistia aos filmes, e aí chegou uma hora em que esses robôs eles estavam viajando pelos tempos, pelas décadas, pelos milênios. Rei Arthur. Rei Arthur é o ápice. O filme que você gostava lá do início, aqueles personagens já morreram, agora são novos humanos, vivendo com robôs um pouco diferentes. Cara, é uma franquia que ela foi se desgastando ao ponto dela ficar quase intragável. Pai tá precisando de 50 conto emprestado. Ela foi, com perdão, um trocadilho, se enferrujando, como aquele carro velho largado no ferro velho, sabe? E a gente foi vendo aquilo ali, ficando podre e tal. Sempre que anunciava um novo projeto, a gente já falava, tá bom então, né? Vamos ver o que tem pra mostrar. Mas não era aquela parada que animava a gente. Porque, tipo assim, depois de Rei Arthur, Transformers 5, não tem como, entendeu? Não tem como. Claro que eles vão lançar um Bumblebee, tu vai falar assim, pô, mas isso aqui chamou atenção. Beleza, vão lançar um Despertar das Feras, legalzinho também, mas não é como se tu achasse que pudesse ter algo muito bom, né? Você arriscou sua vida para proteger o cu. Só que é uma franquia gigante, então todas as vezes que tem um anúncio dela, esse anúncio é poderoso, envolve muita grana, e foi aí que surgiu Transformers, o início. Mais um filme de Transformers, o início, então a gente pensa, é um prequel. Mais um prequel, e tá ligado que geralmente prequel dá merda, né? Dá merda. Só que esse prequel aqui, ele tinha um diferencial, era uma animação. Vamos destruir tudo! Temos que detê-lo. E aí muito fã de Transformers já torceu o nariz, afinal de contas, essa franquia é muito conhecida por ter efeitos especiais espetaculares. E sabe o que eu acho curioso? Porque Transformers nasceu como uma animação, né? Tipo, claro que o maior sucesso foi enquanto filme, né? Live action, mas nasceu como animação, então acho que é natural que ela volte a ser animação eventualmente. É verdade. Mas ninguém pensava assim na época, todo mundo ficou meio desanimado, né? Estavam aguardando aí um grande blockbuster, de repente veio uma animação, parece até um projeto um pouco mais infantil, mas fato é que Transformers o início foi lançado e vou dizer uma coisa, grata surpresa. Posso falar o que eu acho de Transformers 1? Pode. Top. Agora é hora de nós reagirmos juntos como um só. Tem ali o arco do Megatron, do Optimus Prime, como eles vivem em Cybertron, as tretas que eles tinham. Tem um humor, muita comédia essa que funciona. O Bumblebee tá sempre entregando boas cenas. Então assim, ó, eu não dava nada pra esse filme, nada. Saí surpreendido positivamente, tanto com a comédia quanto com o drama do filme, que eu acho que ele também termina legal, né? Muita gente não assistiu porque existe essa barreira de ser uma animação dentro de uma franquia que ficou conhecida pelos seus live actions. Mas fica a dica. Mesmo que você não bote fé, vale a pena assistir Transformers, o início. Aí, Darkwing. Ah, não. Meu dedo se transforma. Adivinha qual? Se me permite. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho, comenta outro caso que isso aconteceu. Um filme que você não dava nada, não dava um puto, foi ver e gostou. E não se esquece também de conferir os links aqui na descrição. Eu sei que você não dá um puto por eles, mas vai dar certo, corre ali. Inclusive tem um PewCast, né? Ah, podcast, tudo a galera não dá um puto por isso. Tal. Podcast de mesa, mesa cast, nada a ver. Vai ser ruim, mas e daí? Continua vendo. O PewCast é diferente, tá? Não quero dizer nada.